Terceira Era, capítulo 30. As Duas Torres. O farol da torre de Minas Morgul se acendeu enquanto as tropas deixavam a cidade. Uma luz verde assustadora acusava o início da batalha. Mas o farol da torre de Minas Tirith também foi aceso em resposta ao ataque inimigo. E assim, foi declarada a batalha entre as duas torres. O regente reforçou as tropas de Osgiliath, antiga capital de Gondor, agora em ruínas, pois a única forma de atravessar o rio com um exército era pela cidade, devido às suas largas pontes de pedra. Osgiliath era um ponto estratégico e deveria ser conquistada antes que Minas Tirith pudesse ser atacada. As tropas dos orcs marchavam sob uma nuvem negra que antes cobria toda Mordor, mas agora se estendia por onde o exército de Sauron passava, pois seus orcs não conseguiam caminhar sobre a luz do dia. Sob o comando do Witch King e dos outros Nazgûl, as tropas de Mordor atacaram Osgiliath. Os homens de Gondor defenderam-na como puderam, mas ao final, a cidade foi tomada. Agora, era só uma questão de tempo até Sauron juntar todas as suas forças e atacar Minas Tirith. Gandalf e Pippin atravessaram os campos de Pelennor e chegaram a Minas Tirith, e foram se encontrar com o regente. Gandalf fez uma saudação, mas Denethor apenas o ignorava e se voltava ao Hobbit, perguntando-lhe sobre a morte de seu filho Boromir. Ao contar a história de como Boromir havia salvado sua vida, Pippin se sentiu no dever de oferecer seus serviços a Gondor em gratidão. O regente ficou lisonjeado e aceitou os serviços do Hobbit. Gandalf estava começando a se irritar quando Denethor finalmente se voltou a ele, o acusando de ser um manipulador com sede de poder. Denethor disse que governaria Gondor até que o rei retornasse, então Gandalf respondeu que ele só olhava pelo bem da Terra-média nesse período sombrio e saiu. Mais tarde, no mesmo dia, soldados de outras partes de Gondor chegavam a Minas Tirith para lutar na batalha que viria. O maior grupo deles vinha de Dol Amroth, mas o reforço que chegava era bem menor do que o esperado, pois as outras regiões de Gondor estavam sendo atacadas pelos corsários de Umbar e não poderia dispor de muitos soldados. Na manhã seguinte, Faramir retornava a Minas Tirith com seus homens. Eles estavam sendo perseguidos pelos Nazgûl, que agora montavam criaturas aladas. Gandalf saiu pelos portões cavalgando e com sua luz espantou os Nazgûl enquanto Faramir entrava na cidade com seus homens. Todos foram até Denethor, onde Faramir se espantou ao ver Pippin, então contou do seu encontro com Frodo e Sam para o alívio do mago e do hobbit. Quem não gostou dessa história foi Denethor, que acusou Faramir de ter abandonado seu posto e disse ainda que se fosse Boromir no lugar dele, o Um Anel estaria agora em Minas Tirith sendo usado contra Sauron. Na manhã seguinte, Denethor mandou que Faramir retomasse os Gileath, uma missão suicida. Faramir e seus homens enfrentaram o Witch King e tomaram o sacode. Gandalf foi lá e disse que ia bater de frente com o Rei Bruxo. Só que no dia seguinte ele retornou com Faramir, ambos derrotados, juntos de muitos outros homens feridos. Aragorn, Legolas, Gimli, Eladan, Elrohir e os 20 Dúnedain seguiram pela trilha que atravessava as montanhas e se depararam com a entrada de um túnel escavado na rocha nua. Gimli então perguntou que tipo de homens eles recrutariam nessas montanhas. E Aragorn disse que se tratavam de covardes, que ignoraram o chamado de Isildur para ir lutar na batalha da última aliança contra Sauron. Eles juraram lealdade a Gondor perante a Pedra de Erech e quebraram esse juramento. Isildur então os amaldiçoou a nunca descansarem até que o juramento seja cumprido. Os companheiros então entraram nas moradas dos mortos na montanha. Após uma longa caminhada, com bastante dificuldade, eles encontraram uma cidade subterrânea abandonada que exalava uma sensação estranha. Aragorn falou com os mortos e os chamou para cumprirem seu juramento. Ele mostrou Narsil, provando que era o herdeiro legítimo de Isildur e poderia quebrar a maldição. Aragorn saiu das cavernas acompanhado de um exército gigantesco de mortos, assustando a todos que cruzavam seu caminho, que saíam correndo apavorados. Enquanto cavalgava pelo sul, Aragorn ficou conhecido como o Rei dos Mortos, mas quando eles finalmente chegaram até a Pedra de Erech, os mortos juraram lealdade a Gondor novamente. E nesse momento, Aragorn cravou sua bandeira na terra de Gondor, proclamando que o herdeiro de Isildur havia retornado para retomar o seu trono. Aragorn e seus soldados cavalgaram por todo o reino de Gondor, derrotando os corsários de Umbar em todas as partes. Essa campanha terminou na cidade portuária de Pelargir, quando os últimos dos corsários de Umbar foram derrotados. Aragorn então cumpriu sua promessa e libertou os soldados de sua maldição,
que finalmente deixaram esse mundo e foram para o vazio, descansar ao lado de Eru e Ilúvatar. Os hobbits caminhavam pelo escuro tateando as paredes, quando Frodo começou a sentir uma presença maligna os perseguindo. Frodo lembrou Sam da estrela da tarde dada por Galadriel, e quando o pequeno frasco se acendeu, sua luz revelou Laracna, uma terrível aranha gigantesca, cria de Ungoliant. Frodo segurava o frasco na direção da aranha que não ousava se aproximar daquela luz. Com muita dificuldade, os hobbits escaparam dos túneis escuros, mas Sam notou que haviam orcs mais adiante e cobriu a luz da estrela da tarde. Nesse momento, Laracna avançou para cima de Frodo e Sam foi atacado por Gollum, que apareceu do nada. Sam se livrou de Gollum e foi atrás de Frodo, encontrando-o todo enrolado nas teias da aranha como uma múmia. Laracna apareceu, e Sam duelou com a besta, milagrosamente a derrotando, o que fez com que ela fugisse para longe. Sam foi ao socorro de Frodo, mas achou que ele estava morto. Então, o pequeno hobbit pegou um anel e assumiu a missão de destruí-lo. Ele tentou fugir, mas os orcs que havia avistado antes agora estavam se aproximando. Encurralado, Sam colocou um anel e ficou invisível. Ele agora conseguia entender o idioma falado pelos orcs, que disseram que Frodo ainda estava vivo, apenas agonizando. Os orcs levaram Frodo até uma torre de vigília e Sam o seguiu, ainda invisível. Mas eles fecharam a porta na cara do hobbit. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams.